De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar de comportamento. No século XXI, completar bodas de prata ou ouro no relacionamento está se tornando cada vez mais raro. Os últimos dados do IBGE de 2012 mostram que, em média, os casamentos duram 15 anos, 2 a menos do que o índice de 2007. Apesar de a realidade apontar para uniões cada vez mais breves, muitos ainda alimentam o sonho de um amor para o resto da vida. Que gostoso, né? Não há uma fórmula infalível para conquistar esse objetivo, porém, existem características que se repetem entre os casais que permanecem juntos por bastante tempo. Um dos principais ingredientes para um relacionamento saudável e duradouro é a confiança. E para falar um pouco mais sobre isso, nós estamos recebendo a psicóloga e escritora Marilene Simão. Tudo bem? Como vai, Tudo querida? bem, Boa Maria. tarde. Obrigada, querida. Bom, vamos começar falando que os relacionamentos estão cada vez mais breves, não é verdade? Sim, é verdade. Os dados comprovam. Isso, Por quê, comprovam. Marilene? Porque as pessoas perderam um pouco a paciência uma com as outras, com a outra, tá? Então, elas investem muitas coisas na carreira, nos filhos, mas não investe na família, no núcleo familiar. Então, hoje, para se estabelecer a confiança entre um casal é muito difícil. Qualquer coisa já é motivo para que esse relacionamento não dê certo. Então, para se estabelecer a confiança, o que nós sugerimos? É que, primeiro, você seja uma pessoa que seja segura de si. Tá? Que você confie mais em si mesma, que você acredite no seu potencial, que você não seja insegura e que você tenha aspectos de confiabilidade bem maduros na sua vida. Então, se você teve uma infância, uma juventude onde a confiança era algo comum dentro do seu núcleo familiar, Você vai desenvolver isso. Você vai desenvolver, vai amadurecer isso, vai levar isso para os seus relacionamentos todos. Em contrapartida, se isso não aconteceu, Maria, se você cresceu num ambiente onde sua mãe não confiava no seu pai ou o pai não confiava na mãe, não havia essa relação de confiança entre ninguém, a mãe falava uma coisa para o filho, fazia outra, era incoerente, o pai também, não se estabeleceu a confiança, você vai generalizar isso para todos os seus relacionamentos na vida adulta, tá? Então, relacionamento social vai ser muito difícil você confiar num colega, profissional também vai ter essa dificuldade e amoroso nem se fala. Qualquer fato, qualquer acontecimento vai desandar a relação porque vai criar essa falta de confiança no outro. E aí é que entra o diálogo. Onde existe diálogo, não se alimenta monstros, fantasias interiores. Tem que haver muito diálogo, tá? Principalmente por parte daquele que é inseguro. Então, eu ia te falar o seguinte, mas os homens não gostam muito de dialogar, né? E a mulher precisa dialogar porque ela precisa ter certeza de algumas coisas, não é verdade? Às vezes ela está insegura e tudo, então ela precisa ter certeza disso. Como que a gente lida com esse sexo masculino? Entra num acordo com o sexo masculino, entra num acordo, fala, olha, de vez em quando eu preciso conversar com você. Então, se o outro quer que a relação dê certo, ele vai entrar nesse esquema também, ele vai aceitar isso. Quando se quer que a relação realmente dê certo, ambos investem. O investimento, ele é bilateral, ele não fica acumulado só com um. Aí é que você já percebe realmente se esse vínculo vai funcionar. Se o outro quer ou a outra quer, ele vai dizer sim, combinado. Não vai ter sempre a tal da DR, porque eu não curto muito, tá? Porque às vezes é a mulher que não curte muito a tal da DR. Mas ela vai aceitar de vez em quando sentar e conversar, tá? Então, percebeu alguma coisa diferente? Quer um pouco mais de respostas? Vá buscar. Já de imediato você já deixa isso combinado no início do relacionamento. E isso não causa um desinteresse do outro? Porque às vezes quando você fica muito, quando você parece que está muito na relação, o outro
fala assim, eu já conquistei e tudo. Com quanto tempo a gente pode começar a criar esses vínculos e me mostrar quem é você mesmo? Por isso que é muito importante cumprir as fases certinhas. Existe o namoro, existe o noivado, existe o casamento. Até que se chegue ao casamento ou uma união estável, uma relação que você vai viver junto, é muito importante você já conhecer essa pessoa no namoro e no noivado. Marilene, mas eu namorei com um e casei com outro. Bom, aí já é um caso de tratamento realmente psicológico e psiquiátrico. Existe aí uma dupla personalidade, tá? Mas se não é esse o caso, você já tem a oportunidade de saber com quem você vai conviver dia e noite já no namoro. Então, ali você já escolhe, Maria, é muito importante isso, porque o período de adaptação é no namoro e no noivado, é anterior ao morar junto. As pessoas que antecipam, que pulam essas etapas, são as que mais sofrem. Falar, mas não era isso que eu queria, eu me iludi. Não, você se iludiu porque você quis, porque você tem aquele período em que você vai verificar se aquela relação vai dar certo ou não, se existe, se vale a pena confiar naquela pessoa. Às vezes a pessoa está demonstrando o tempo todo que existe uma certa desonestidade nela no relacionamento e o outro se ilude, Maria, que vai mudar aquela pessoa. Imagina, você acha que você vai mudar. A gente sempre acha que vai mudar as pessoas. Muito difícil, né? Maria. Depois de um tempo, então, você muda, você transforma uma criança, você transforma um adolescente, agora você transformar um adulto é muito difícil. Já com filhos e tudo. Exatamente. Ele já vive no piloto automático, ele é aquilo. E aí ele está tão acomodado que realmente ele usa essa frase que você falou. O outro é que me aceite como eu sou. E aí são pessoas que realmente vão entrando em relação, saindo de relação e ninguém suporta ficar. Tá? Então, tem que ter o investimento. A confiança, ela é construída dia a dia, junto com a relação. A relação, você vai construindo. Agora, você já tem um período antes de morar com essa pessoa, de entender os aspectos psicológicos, emocionais, como é a estrutura daquela pessoa no dia a dia com o outro. Você deve desistir se você já percebe algumas características na pessoa. Por exemplo, quando a pessoa não te responde muito, quando é muito egoísta. Você já deve desistir de cara? Olha, eu não digo desistir, mas você já deve entrar com o pé atrás e ver até que ponto, qual o seu limiar de aceitação, tá? Bom, até aqui eu aceito, até aqui eu sei que vai ser só briga. Então, para que você vai insistir naquilo? Tem pessoas que forçam aquilo. Não, isso vai mudar, força um relacionamento. Exatamente. E o desgaste é tão grande, não vale a pena. É lógico, Maria, a gente não vai encontrar pessoas iguais a nós. Não, é muito difícil. O diferente existe exatamente para te complementar, ele vem te acrescentar, mas não te causar um transtorno na vida. Porque ninguém quer morar com outro alguém, ter um namoro, um noivado, onde a maior parte do tempo é discussão devido às condições do relacionamento. Então, eu tenho pacientes que me falam, mas ele chega em casa, ele não quer conversar porque ele está cansado. Eu sou uma pessoa de fazer muita pergunta e ele é aquele monólogo, sim, não, talvez. Aí já não deu certo, não, né? Já não deu Esse certo. Relacionamento Aí é interessante chamar o outro e falar, olha, assim não dá, eu sou muito comunicativa. Tenta fazer alguma coisa para mudar. Mas o que eu vejo quem muda é a pessoa que mais pergunta, porque ela não tem resposta. Então, ela vai mudando para poder viver bem com aquela pessoa. Então, existe um investimento unilateral que uma hora aquilo vai romper. Tem que ser bilateral. Ambos têm que entrarem numa relação decididos com que aquela relação dê certo e colocar o máximo possível para que realmente aconteça o bem-estar entre ambos. A gente está falando de relações ideais, né? Mas o que a gente vê aí
é que assim, os homens estão cada vez mais desinteressados, tem muita mulher, e muita mulher que faz qualquer coisa para conseguir um homem. Não é isso que vem acontecendo? A princípio, elas fazem qualquer coisa, né? Depois de um tempo, elas falam não, e eles acabam sendo dispensados. Então, é importante aproveitar essa época aí do Dia dos Namorados para que cada um avalie a forma como está querendo conduzir a tua relação, porque a solidão, quando ela não é uma opção, Maria, ela é muito triste. Então, vale a pena, numa certa idade da vida, você entender que é muito bom quando você encontra uma pessoa que você possa conviver em harmonia. E o que faz você conviver em harmonia com o outro é a confiança. A confiança, ela abre portas para tudo. Ela mantém o amor, ela mantém o diálogo, ela mantém a compreensão, o se colocar no lugar do outro. É a confiança. E não adianta eu querer te dar aulas de confiança, chegar para o parceiro ou para a parceira, eu tenho que confiar em você, você tem que fazer por onde eu confio em você. Gente, você entrar num relacionamento, ficar todo dia pedindo para a pessoa fazer algo com que ela possa confiar no outro, não adianta. Não. E às vezes a pessoa fala... é honesta, às vezes o outro é honesto. Olha, eu não consigo ficar com uma parceira só. Você aceita isso? Entre num acordo. Mas desde que esse acordo seja aceito por ambos. Mas na maioria das vezes a pessoa sofre com isso, Sofre né? Ela muito com isso. Ela não está aceitando. É que ela quer ter uma opção de ter alguém. Exatamente. Aí ela se sujeita, ela se coloca em qualquer condição, Maria. É aquela coisa do extremamente carente. Eu sou tão carente que eu prefiro ficar com o que é errado do que ficar sozinho. Então eu vejo muito isso. Tá errado. A carência é tão grande que eu me entrego ao erro, mas é melhor eu ficar com o erro do que ficar sozinha comigo mesma. Então isso também acontece muito. Precisa existir um amor incondicional por si mesmo. Olha, eu gosto tanto de mim que eu não me entrego ao erro, eu não me entrego a qualquer situação, a qualquer parceiro ou parceira, porque eu me valorizo, sabe? Eu tenho uma boa autoestima, eu não vou fazer isso comigo e ela não faz. Mas, por outro lado, existem muitos casos da entrega do erro ao erro para não ficar sozinho. É muito importante o diálogo em qualquer circunstância, para não virar um amor doentio. Eu confiei tanto em você, mas eu te dei sinais que eu não era assim. Mas e geralmente as mulheres que sofrem mais, não é? As mulheres que sofrem mais. As mulheres que amam demais, Isso, não tinha? Tem muito. Existe... muitas mulheres que amam muito, mas amam assim incondicionalmente. Faz parte dos nossos hormônios, né? Isso, elas fecham os olhos para tudo, Maria, para todos os defeitos, para manter aquela relação com aquele homem que não é o ideal de vida. É uma idealização. Isso, é uma fantasia, né? Porque todo mundo fala, gente, mas nós estamos falando da mesma pessoa. Essa pessoa com que você está é a mesma pessoa que a gente está falando, porque está muito distante do que ela está dizendo ali. Porque o meu namorado, o meu marido, o meu noivo, e não é. São migalhas de amor. Tem uma música que fala muito isso, da Marisa Monte, maravilhosa. Então, tem uma hora na vida que você tem que ter um olhar para você que mostre que aquela relação não está te fazendo bem porque não existe confiança. Se não existe confiança, vai existir doença, uma relação doentia. Então, começa a partir de hoje a conversar mais com o seu parceiro, com a sua parceira e ver até onde aquilo pode se estender. Porque ainda mais quando se tem filhos, o sofrimento é muito grande. É verdade. Você envolve alguém na sua casa, coloca alguém na sua casa. E aí, seu filho que gosta da pessoa e depois a pessoa vai embora. Exatamente, isso é muito comum, né? Esses relacionamentos construídos, desconstruídos, hoje é o que mais tem, porque não existe mesmo confiança. Então, tem que ter muito diálogo e você vê com antecedência, Maria, tem aquele período de adaptação que você mesmo vai filtrar, falar, não... Olha, ele é uma excelente pessoa para isso, mas não para mim. Exatamente. Então, é você analisar até que ponto você
quer aquilo. Agora, tem aquelas e aqueles que querem de qualquer jeito e aceitam aquilo de qualquer jeito, mesmo com sofrimento. Mas isso vai causar sofrimento no futuro, vai causar né? muito sofrimento no futuro, e isso todo mundo vê em qualquer tipo de relação familiar. Sempre tem um ou outro que o outro está apontando, mas você vai levar isso adiante? Vou, porque quem sabe morando junto eu consigo arrumar, eu consigo transformar, eu consigo mudar. E esse tipo de mudança, ela é interna. Eu costumo dizer para muita gente, olha, se um filho não te mudou, ninguém mais te muda, né? Não mudou o teu olhar, não mudou a tua percepção, as suas escolhas, de que forma você avalia o que você quer para você, nada mais vai te mudar. Tá? E às vezes, se uma dor num relacionamento não foi suficiente para você fazer uma melhor escolha na próxima, nada mais, né, Maria? Não adianta. Então temos que ficar atentas, né? As mulheres e os homens também. Sim, exatamente. Né? Porque não são só os homens que dão para trás com as mulheres, né? Tem muita mulher também que não quer saber de nada hoje em dia, né? E pega e fica com um, com outro, com outro. E aí os homens também ficam iludidos. Então, currículos grandes ali. Tem que haver uma confiança mútua, né, Mútua, exatamente, bilateral. Tudo dá certo quando é bilateral numa relação. A relação a dois tem que ser, o investimento tem que ser bilateral, senão aquilo tende a prejudicar muito mais um do que o outro. Bom, a gente espera que as pessoas, principalmente nem sei se principalmente no Dia dos Namorados, porque às vezes a pessoa acha um namorado antes do Dia dos Namorados, só para passar o Dia dos Namorados. A gente espera que as pessoas estejam felizes com elas mesmas, com um companheiro ou sem um companheiro, à procura, de repente, de um companheiro que venha um dia, não é? E tenham mais amor próprio, né, Maria? É verdade, porque daí a gente consegue viver bem, né? Com tudo e todos. Marilene, muito obrigada. Eu que agradeço, Volte querida. sempre. Obrigada. E agora nós vamos falar do mundo dos famosos. O Rafael está com o Neuber Fischer, jornalista especialista nisso. Ô, Rafael. Vamos lá então, Maria Cândida, hora de boa conversa aqui. A última coisa que eu fiz ontem antes de dormir, assistir televisão. Hoje de manhã, ao acordar, assistir televisão. Realmente eu sou apaixonado por essa caixinha. E se você também é hora de ficar atento às novidades. Neuber Fischer, então, como já foi apresentado pela Maria Cândida, está com a gente aqui. Neuber, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo novamente, Obrigado. Rapaz. O Neuber é do Observatório da Televisão, é isso, exatamente. né? E tem muita informação lá, já pode acessar o site aí e buscar informação, buscar conteúdo. Sim, sim. Neuber, tem vários assuntos aqui, mas antes de entrar propriamente na pauta, teve mais um famoso, mais um apresentador que parece que falou que não devia e foi gelado. Tá virando moda, né? Virando moda. Depois do Geraldo Depois do Luiz. Geraldo, o Luciano Faccioli foi suspenso na Rede TV, porque ele não concordou, não gostou muito de ter o horário dele reduzido, né? Ele que estreou recentemente às 17 horas, ele perdeu 1 hora de programa e agora começa às 18. Ele não gostou. E ele indiretamente deu umas cutucadas, né, ao vivo ali no programa e assim que acabou ele foi suspenso e ontem ele já não apresentou o Olha a Hora. A Rede TV mudou um pouquinho a programação do seu final de tarde, começo de noite, trouxe o Faccioli ali para apresentar esse programa. É um programa policial também, né? No estilo É um de jornalístico, Rezende, é um jornalístico, né? Mas tende a ir para essa linha, né? Sim, sim. O problema também é que a própria Rede TV, ela não tem essa vocação, talvez, ou conteúdo ainda, né? Talvez possa amadurecer ao longo do tempo, para fazer um programa nesse ritmo, né? Sim. E o programa ficava muito nos comentários dele. Ficava né? praticamente ele no estúdio comentando os assuntos, poucas reportagens. E aí perdeu 1 hora que foi vendido para faturar mais. Né? E ele deu umas indiretas e não caiu bem. Aliás, essa indireta dele foi bem assim, né? Se eu não me engano, né? Acho que eu li alguma coisa. Vamos pro intervalo, vamos faturar, já que a ordem na casa aqui é faturar. Isso. Né? Foi com ar de ironia, né? Sim. E aí 3 dias de geladeira, mais ou menos isso? Daí deu uma suspensão, ainda não tem um prazo definido, não né? tem prazo, não. tá. Mas assumiu outro jornalista, assumiu no lugar dele e agora vamos ver, né? Ei, tá virando moda, tá virando moda. Mas vamos pra pauta, vamos lá então. O que a gente começa? Então, morreu o Manuel Ferreira, que é compositor de marchinhas de carnaval famosas, que ficaram famosas na voz do Silvio Santos. Ele morreu agora no início da semana, aos 86 anos, em Santos, aqui no litoral de São Paulo. Ele é compositor daquelas marchinhas A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. Nossa, eu lembro disso, o Silvio Santos cantando essas músicas. Exatamente.
muitas das marchinhas que o Silvio cantou, que o Silvio gravou, eram composições dele. Ele fez história. Na verdade, é um personagem anônimo, né? Anônimo, mas que deixou praticamente. cravada ali a sua história na TV de uma Sim. certa forma. Inclusive com, imagina, Silvio Santos cantando essas marchinhas, essas músicas. E né? o SBT fez uma nota de pesar, Fez? inclusive, Tá. porque é importante para a carreira do Silvio. Fez parte da história do Silvio Santos e propriamente do SBT, Sim, né? sim. Sem dúvida alguma. Próximo pra gente, ainda no SBT? Ainda no SBT, o Irante M, que é o Santos, né, do programa do Ratinho, que o pessoal conhece ele por essa imagem, né? Ele gravou o programa na terça-feira e na quarta-feira de manhã, na terça-feira ele disse que já não estava passando bem no programa. Aí na quarta-feira de manhã, em casa, ele teve um mal súbito e foi levado para o hospital e com pressão alta, fez alguns exames, ficou lá em observação. Não tem nada grave, mas... Esse também é o Santos? Esse é o Irante M, né? Sem a caracterização, né, do Santos. Isso. Tá. E ele aí é como Santos, né? Que é bem bacana o quadro dele do trote, do programa do Ratinho. Sim. E deu um susto aí no pessoal do Ratinho, que ele foi parar no hospital. Mas nada grave, foi apenas um mal súbito mesmo. Eu não conhecia ele sem essa caracterização, sem esse nariz e óculos. Não sabia também que essa peruca, não sabia até que ele era careca, como vocês Ele viram na faz imagem outros ali, né? personagens também, fazia na praça, com essa cara aí mais dele mesmo. Tá. E ele diz que acha que foi porque ele voltou a fumar. Eita, o cigarro, né? Aí parece que por isso ele teve um Assunto bastante comentado essa semana aqui no programa, né? O mal do cigarro. Pois é. Mas parece que já está bem. Vamos pra frente então, tem mais. Agora Vamos. mudando de canal, vamos falar da Band? Vamos falar da Band agora. É o X Factor, ou X Factor, né? Que é o programa que a Band vai estrear aí no segundo semestre. Tinha definido a Fernanda Paes Leme como apresentadora e agora já começa também a definir os jurados do programa. O primeiro deles, que vai fazer o papel do Simon Cowell, que é o jurado da versão original, é o Rick Bonadio, né? Importante produtor musical, vencedor de Grammy, e que vai ser o jurado-chefe ali da bancada. O Rick, ele já foi jurado de reality Já musical, foi jurado né? do Super Pop, né? Super Pop não, era... Não, acho que não era do Ídolos da Record? Não, ele foi do programa que lançou o Ruge e o Bros do SBT. Do SBT, exatamente. Eu acho que era Super Pop mesmo o nome do programa. Eu não lembro o nome do programa, não lembro. Também não mas eu lembro dele exatamente como jurado, isso é fato. Ele foi jurado, foi um dos primeiros programas dessa linha de lançar, né, talentos musicais que o SBT lançou na época e surgiu o Ruge e o Bros, ele era o jurado. E agora ele vem no X Factor. Tem sondagem de quem seriam os próximos? Então, São três? Sim, são quatro jurados. Tá. E tem quem diga que Preta Gil tá na lista, algumas cantoras, agora eles querem mulheres, né? Tá. Algumas cantoras, Anitta, mas nada confirmado ainda. Tem que ser alguém que fale, né? Tem Alguém assim que fale, que dê umas duras ali, que dê uma certa audiência pelos comentários. Eles procuram pessoas que tenham perfis diferenciados, né? Para fazer uma bancada não muito crítica, né? Mas também não boazinha. Que criem até umas certas rugas, assim, né? Rusgas, assim, entre um e outro ali nesse bate-papo. Lembrei o nome do programa, era Popstar. Popstar, muito bem, Popstar. Perfeito. Aí, o Rick Bonadio confirmado no X X Factor. Factor. Vamos falar de novela agora? Não, é outro reality show musical, ainda? Tô pulando a linha aqui. Vamos lá, desculpa. O The Voice Brasil, né? Que também estreia no final do ano. E a Globo está querendo fazer uma mudança, colocar a Ivete Sangalo no lugar da Cláudia Leite e a Cláudia Leite no lugar da Ivete Sangalo no The Voice Kids. Gente, vai dar o que falar isso. Elas que são rivais aí, né? O pessoal comenta muito dessa rivalidade, embora elas neguem. Elas podem trocar. A Ivete vai para o The Voice adulto e a Cláudia Leite para o The Voice Kids. Seria uma dança de cadeiras. Isso. Né? Eles dizem que é porque no formato original há essa mudança de uma temporada para outra, mas para não arriscar... Isso já aconteceu, inclusive, nos programas. Sim. Mas para não arriscar colocar um nome novo que não agrade o público, que sofra uma rejeição, eles vão experimentar elas que já são conhecidas e o pessoal gosta, então só vai mudar de programa. No Superstar, quando teve a mudança aí que entrou a Sandy, por exemplo, né? A Sandy no começo foi muito rejeitada pelo público, né? Muito. Agora, nessa última edição, que ela tá mais tranquila ali no posto, ela cria umas certas intriguinhas ali com seus comentários, Daniela Américo entra no meio, né? Tem mais ou menos porque isso. A gente esperava que a Sandy fosse boazinha, né? E não, na verdade, ela não tá sendo boazinha, é a Sandy, né? Ela tá sendo bem legal. Mas é superior. bacana isso, né? É bacana, porque na verdade você não tá ali para passar a mão na cabeça de ninguém. Não, você tá para julgar. É o objetivo do jogo aqui. Exatamente. Se você não foi mal, não foi bem, tem que ser criticado. Agora sim vou falar de novela. Vamos e essa semana tivemos novelas novas. Novelas novas. Ambos, né? A Record e a Globo lançaram 2 novelas.
Haja Coração e Escrava Mãe, e a audiência delas tem sido boas, né? As duas estão registrando audiências superiores ao que registrava no horário antes. Haja Coração não está registrando a mesma audiência do final de Totalmente Demais, mas comparando com o início de Totalmente Demais, ela já está melhor. E Escrava Mãe está melhor do que o Cidade Alerta antes. Já está melhor que o Cidade Alerta? Já estreou melhor e está melhor, tipo 3, 4 pontos a mais, que para Record é muito bom. São tramas completamente diferentes, né? Uma novela de época, histórica, a outra, apesar de fazer um remake de Sassaricano, mas trouxe para a atualidade, tem muita tecnologia envolvida ali. Na verdade, não é nem considerado um remake, eles refizeram inspirado no Sassaricano, mas não exatamente, até o foco dos personagens são outros, os protagonistas e tal. Tem até uma ex-BBB na história. Exatamente. Né? Que é Ellen Roche que vive, né? Isso, acho que é o personagem dela. É Ellen Roche. E a Escrava Mãe, que é uma novela de época, né? E tem dado na faixa de 13 pontos, 14 pontos, e Haja Coração está dando 27 pontos. Eu acredito que Escrava Mãe entregue muito bem, inclusive, para os 10 Mandamentos. Que, inclusive, que é o nosso assunto aqui, bateu o recorde da temporada dessa semana. Os 10 Mandamentos, embalado por Escrava Mãe, registrou 17, quase 18 pontos de média e ficou a uma distância de apenas 7 pontos da Globo no horário. Então foi uma diferença bem estreita e teve pico de 19. Então promete aí para essa reta final dos 10 Mandamentos também, que na primeira temporada já foi um sucesso, né? Na outra temporada, na primeira versão, a primeira temporada ali incomodou muito a Globo, né? Com as novelas que estavam no ar e até com o próprio Jornal Nacional. Exatamente. Né? E ela, no capítulo que bateu o recorde, foi a Miriam, né? Que foi expulsa lá do grupo porque ela ficou com lepra, né? Exatamente. Depois da morte da mãe. Ela reclamou de Moisés, aí veio a voz de Deus, mais ou menos assim, né, que aconteceu, né? Ela foi Teve a morte da mãe. Exatamente, né? Então, embalado na morte da mãe, mais esse acontecimento, a novela bateu esse recorde aí da temporada. E vamos lembrar que agora, né, dos 10 Mandamentos segue para essa reta final, praticamente, para entregar, então, para a Terra Prometida, a Terra Prometida, que é a nada sequência. mais é de uma sequência, uma continuação da novela. É uma sequência cronológica da Bíblia, né? E aí sim vai haver uma troca quase que completa de todos os personagens, Sim, né? Vai ficar o principal, né, que é o Josué, que é hoje como é que é o nome dele? O Sampaio, né? Isso. Sampaio. Não que lembro faz o nome dele agora. Ele faz o Josué, o Sidney Sampaio. Isso. E aí ele segue como personagem principal na próxima novela, A Terra Prometida. Tá certo. Próximo pra gente, vamos lá, Nilberto. E o Cláudio Heinrich, né, que era um galã de novelas aí da Globo e da Record. Foi Paquito, vocês lembram disso? Foi Paquito. Começou como Paquito, depois fez novelas, fez muito sucesso na Globo, depois foi pra Record. A última novela dele foi na Record em 2013, né? E depois ele não recebeu mais nenhum convite para fazer novela, não renovou o contrato com a emissora e agora ele está dando aula de jiu-jitsu. Ele já sempre foi praticante, né, da modalidade, mas agora ele está ganhando a vida como professor de jiu-jitsu. Eu acho que em Malhação, quando ele estreou em Malhação, ele tinha alguma coisa com luta, Era né? ele e Luigi Barrichelli, que faziam os personagens ali que eram na academia, né? Ele foi da primeira versão de Malhação, ainda primeira temporada. Primeira temporada, exatamente. E aí agora ele está ganhando a vida como professor de jiu-jitsu, artes marciais. Já que não tem o trabalho na TV, tem que partir para outra, digno também, né? trabalho digno honesto, sem dúvida alguma, né? E se ele Aliás, bom nisso, né? num país onde nós temos aí 11 milhões de desempregados, né? Nada mais justo do que você se virar. Realmente. Aliás, daqui a pouco, por falar em se virar, tem dica de artesanato para você aprender a fazer aqui, seja para presentear no Dia dos Namorados ou até mesmo para aprender uma dica aí para você ganhar uma renda extra. Então não pode perder. E o Marcelo Antoni também fez a mesma coisa. Marcelo Antoni? Ele que fez Amor à Vida, Mas né? não é galãzão da Globo, não é? Sim. Uma figura marcada lá na emissora? A última novela dele foi Amor à Vida, que ele fez aquele personagem homossexual, né? E daí ele reclamou do personagem e acabou sofrendo uma gelada também na Globo. Boicote. Não foi renovado o contrato dele. Ele recusou uma proposta da Record, né? Na época, quando ele saiu, a Record chegou a cogitar uma proposta para ele. Ele recusou. E aí agora ele partiu para abrir um negócio próprio, uma hamburgueria. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Aí o pessoal vai comer hambúrguer só para ver o Marcelo Antoni. Sucesso, né? O pessoal vai querer ver ele. Eu vi a Rose iria, né? A Rose iria, né? A Rose, nossa produtora, que ela falou, eu iria comer hambúrguer. Pois é, né? Tomara que o hambúrguer seja bom, né? Não seja só o que o hambúrguer seja bom. Que o hambúrguer seja bom. Tem mais uma pra gente encerrar? Tem, só mais uma aqui.
que o Otávio Mesquita e o Raul Gil, que está um clima meio pesado lá no SBT. Parece, né, é confirmado, inclusive, que o Otávio Mesquita comentou no Jassa, no cabeleireiro, que o Raul Gil estava descontente no SBT. Tá. E essa conversa caiu nos ouvidos do Silvio, e o Raul descobriu que o Otávio comentou e não gostou nada disso, entendeu? E qual que é a verdade dessa história? É verdade, na verdade, Ele tá descontente? que ele realmente não está muito contente, mas não... Mas ele não está bem no horário ali? Tá bem, mas não tá muito assim, né, como ele gostaria. Então, ele realmente Que já houve um comentário, inclusive, que ele poderia voltar para Record, para as tardes de sábado, ou mesmo ir para Band. Sempre, tanto não tá tão bem que sempre tem esses comentários, entendeu? Não é nada confirmado de que ele vai sair, mas sempre tem comentário de que ele tá sondando outras emissoras, que ele tá negociando. Então, não caiu muito bem essa briguinha entre eles lá no SBT e ficou um clima bem estranho. E eu sei também que o Otávio Mesquita, ele quer ter um programa diferenciado, diurno, diário. né? Diurno. Quer sair da noite agora. Ele quer e daí já falou, ele está aproveitando a oportunidade de puxar o tapete. Fica criando essa puxada de tapete que tem televisão, isso é terrível. Né? O Otávio nega que tenha falado com essa intenção. Ele afirma que realmente comentou, mas não com essa intenção de puxar o tapete. Tá bem, senhor Neuber. Para saber mais, então... Para saber mais, é só entrar no observatoriodatelevisão.com.br e as notícias da TV estão todas lá para você acompanhar, da TV e dos famosos. Neuber, valeu, então, muito obrigado pela presença. Vai voltar mais vezes, vai trazer mais informação. Afinal, essa caixinha mágica não para, né? Não para. Ainda bem, né? Traz sempre notícias, sempre novidade pra gente. A gente adora isso. Mas agora a gente vai fazer um intervalo, gente. No próximo bloco tem esferas de banho. Você vai aprender, vai poder fazer, inclusive, para o Dia dos Namorados. Daqui uma semana, essa data está batendo na porta da gente aí, para você presentear a pessoa amada. Mas mais do que isso, em tempos de crise, dar a volta por cima, pode ganhar um dinheiro extra e você se descobrir aí, redescobrir como artesã, como artesão. Depois do intervalo, a gente já volta então.